Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou a Maria de Lourdes e este é o meu canal. Primeiramente, gostaria de agradecer todos os amigos, né? E as pessoas que já viram, que já assistiram o meu primeiro vídeo com a arte de viver. Muito simples, né? Mas eu trago essa lembrança desse primeiro vídeo, do desenrolar dessa criança. Vocês já viram lá o desenvolvimento dos movimentos da criança e agora eu dividi mais em duas partes. A primeira parte, esse desenvolvimento ali, né, de uma forma que eu percebo que é o meu natural, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero, né? É isso que eu sinto, é isso também que eu bebo uma aguinha. Pois bem, esse segundo vídeo, com a segunda parte que eu quero trazer, é um pouco da infância que eu absorvi e observei. A parte assim do apego, isso ali seria assim uns recursos que a gente tem, alguns recursos que a gente tem, que a gente recebe, que a gente precisa e que a gente observa assim, né? Que a gente tem apego, a gente tem por que a gente tem esses apegos já? Porque eu, observando para os dias de hoje, assim, é uma, é uma carência da gente, que a gente não se conhece, e também cresceu com uma baixa frequência, né? Porque é, as carências naturais que a gente tem, isso aí é próprio, assim, para desenvolver. Mas nesse desenrolar do apego, daquela questão do ciúme, eu nasci, depois de 3 anos, nasceu o meu irmão, e eu já sentia ciúme do meu irmão. Então, essa questão aí dessa baixa frequência, que a gente chama até de ego, né? Pode chamar, que vem com isso, né? E para os dias de hoje, que a gente pode observar, os recursos que a gente tem, os recursos que a gente tem é o carinho. Eu fui criada com meus avós, um pouco, né? Eu lembro que eu passava na estrada, o meu avô me chama atenção para chegar perto dele, para esse é um carinho, né? Já é um carinho, né? E ele tocava, ele dizia assim: vem aqui tocar violinha com o vovô, vem aqui. E eu escutava isso aqui, ó, esse barulhinho aqui do chapéu dele, ó. Eu já escutava, porque eu lembro disso. Isso é a maneira dele também de dar esse carinho, de chamar a gente, atenção. Tudo são recursos, né, que a gente tem, tá bom? Que para os dias de hoje, que eu quero dizer assim, né, um olhar assim, né, a gente não tinha uma coisa tão natural, né, que chamava atenção, que hoje tem muitos outros brinquedos, né, que precisa comprar, precisa gastar, precisa, né? E, no entanto, com alguma coisa assim tão fácil, né, pode dar porque a criança ela não vai entender daquela forma, né? Outra coisa, vou tomar um pouquinho de água e ter um pigarrinho aqui. Que eu lembro também é sobre a minha avó, porque a minha avó tinha outros netos e eu percebia que os outros netos que chegavam assim perto dela, ela gostava muito de mim, mas eu não tinha assim aquele muito apego aí, eu não tinha muito não, quando ela tinha outros netos ali perto dela, mas eu observava que ela gostava muito de mim, porque eu era mais velha, né? E tudo assim a gente foi se criando perto da avó, aquele carinho, aquele aconchego. Isso aí foi coisas assim que eu observei quando era criança, né? Depois eu observei também outro desenvolvimento que vai valer muito para os dias de hoje, com que a gente brincava. A gente brincava de boneca, de cozinhadinho, de casinha, né? Por exemplo, naquele tempo não tinha televisão. A minha mãe saía na casa da vizinha e a gente ficava lá à noite e a gente ia brincar com as amiguinhas, né, com as filhas, né, lá da mulher. E eu levava uma caixinha de sapato para
cheia já de costurinhas, assim, que eu tinha feito, assim, né, vestidinho, sainha, toquinha, né, para boneca, né. Era boneca pequena, pequenininha, assim, já fazia aqueles vestidinho, sei lá, eu sei que eu mostrava, eu sei que eu fazia, eu não sei de que forma, e vai valer muito para os dias de hoje, do que a gente brincava daquele tempo, né? De casinha, gosto de casinha, gosto de arrumar, gosto de, assim, fazer uma ordem, quando não sai do padrão, né? Ou tá dentro do padrão, mas aquele, às vezes faz bagunça também, bota a roupa para lá, roupa para cá, e a gente vai arrumando e vai acertando, né? Então, esse negócio de cozinhadinho também, era batizado das bonecas, e a gente fazia assim, no pasto, assim, fazia aquele fogo e fazia cozinhado mesmo, até o arroz até queimava um pouquinho. Eu lembro que a gente brincava com os primos de batizado, quem era o padrinho, quem era a madrinha, tudo isso já puxava um pouco, assim, de religiosidade, né? É a maneira da gente ver hoje como demissional, como a gente foi influenciada já desde pequena, aquela criança, como brincava. Eu brincava também, assim, de comunhão. As minhas primas davam rodelinha de banana, assim, botava na boca da gente e dizia assim que era comunhão. Era na missa, comunhão. Brincava também, assim, de ônibus. Eu gosto muito de viajar hoje. Tem muito a ver esse ônibus aí. Eu colocava um fio assim em algumas cadeiras, e a gente ficava naquelas cadeiras e puxava assim, né? O fio dava direitinho, dava uma puxadinha assim para saber onde a gente ia parar. Também era essa brincadeira, às vezes tempo de chuva, a gente brincava num sótão com as primas. E esse desenrolar assim, por exemplo, lá do carinho, né? Que do carinho dos pais, que eu não falei, que ó, aqui faço uma pausa para agradecer muito os meus pais, os meus avós, que já falecidos. A gente volta, né, tem uma lembrança muito gigantesca, né? De quem nos criou, que a gente pode agradecer, pode esquecer um pouco, né? Mas dessas lembranças, assim, como a gente foi criada, desse amor, desse carinho, que os pais queriam fazer da sua maneira, daquilo que eles sabiam naquele tempo, né? Daquilo que eles viviam também, daquilo que eles aprenderam também. Não se pode sair dessa linha, né, que a gente aprendeu com os pais, e os pais aprenderam com os pais deles, com os avós, né? Assim foi um desenrolar da vida, né? E essa questão, assim, do carinho dos pais, que eu quero dizer, eu quero trazer o meu pai, como ele tinha esse gesto, um gesto, assim, mais, assim, de concreto, assim, ele já fazia, assim, mesinha, fazia carpintaria, carpinteiro, ser um carpinteiro, né? Ele podia ser um carpinteiro até, mas ele desenvolveu um pouquinho assim para me agradar, fazer caminha, mesinha, até com cadeirinha, e fazia também até fogãozinho, que é buraquinho, fogãozinho de buraquinho, que hoje é com gás, né? Ver como é que é as coisas. Ele tinha essas percepções, assim, eu eu sei que na minha vida, assim, né, eu tive muito fora, assim, mas assim, é que ele fazia assim, que ele me esperava. Ah, tinha um pé de laranja que dava muita laranja, só essas últimas laranjas aqui é para Lourdes quando ela chegar. Então ele tinha esse carinho, ele tinha esse amor, ele tinha essa intenção, né, daquelas laranjas lá naquele pé, ele já guardava para mim, né? São todos esses gestos assim que a gente lembra que hoje faz bem para a gente. E outra coisa, eu quero assim, terminando esse vídeo, né? Que ele fazia uma brincadeira assim, que ele falava assim para nós, ó, o passarinho, ele faz o seu ninho, põe os seus ovinhos e depois o passarinho belisca, né? A mãezinha, né? Belisca assim nos filhotinhos para ela voar, para sair do ninho. Assim ele começava, né? Porque depois de 14 anos eu tive também que trabalhar fora. Então vou terminar aqui esse meu vídeo. Eu espero que tenha gostado, né? Hoje eu me maquiei até um pouco, né? Estou um pouco branca assim, mas assim vim toda parece de onça, porque aqui está frio, sabe? Aqui está um pouco frio, vai esfriar também um pouco, né? Mas a gente, o frio vai passar, ó, outra forma da gente se ver.
né? Como dimensional. O frio passa e nós ficamos. Então a gente não reclama, não é para reclamar do frio. Vamos se agasalhar, vamos trazer nossas mantinhas, né? E vamos vivendo. Assim é a arte de viver. Um bom dia a todos.